que pernilongos existem? E o que aconteceria se a gente acabasse com todos eles? Existem uns animais mas tão irritantes e que causam tanto mal que a gente se pergunta: por que esse animal existe? Fala, como o cara é grosso. Os pernilongos certamente estão nessa lista. Você já deve ter passado por essa situação. Você deita na cama, apaga a luz e 30 segundos depois ouve esse barulho. A sensação é que tem um pernilongo dando grau de moto no seu ouvido. E a raiva é tanta que você deseja ter o poder de acabar com todos os pernilongos do mundo num estalar de dedos. Mas e aí? Por que os pernilongos existem? E o que aconteceria se a gente conseguisse exterminar todos eles? Matar os pernilongos, né? Que tá terrível, né? Os pernilongos são insetos de uma família biológica chamada Culicide. Os insetos que fazem parte dessa família são chamados popularmente de mosquitos. Como os pernilongos são da família Culicide, a gente pode dizer que os pernilongos são um tipo de mosquito. Tem uns outros bichos que no Brasil a gente também chama popularmente de mosquitos, mas que não são da família Culicide. E tá tudo bem, nome popular não precisa seguir à risca a classificação científica. A partir daqui, eu acho que a gente pode deixar a nossa pergunta mais abrangente. Por que os mosquitos existem? Antes de tudo, vamos ser justos. Os mosquitos estão nesse planeta há muito mais tempo do que a gente. Os hominídeos, família a qual nós humanos pertencemos, junto com os chimpanzés, gorilas e orangotangos, surgiu há cerca de 20 milhões de anos. Já os fósseis mais antigos de mosquitos têm uns 100 milhões de anos. Mas análises moleculares indicam que os primeiros mosquitos surgiram bem antes, há uns 182 milhões de anos. Esses primeiros mosquitos ainda não tinham preferência por sangue humano, porque, ainda não existiam humanos. É bem provável que eles se alimentavam, dentre outras coisas, de sangue de dinossauro. Eu acho que os dinossauros também se incomodavam e se perguntavam por que os mosquitos existem. Imagina só o quão difícil era para um Tiranossauro Rex matar mosquitos com aqueles bracinhos curtinhos, coitado. Mas não importa o que eu acho, importa o que eu sei. E o que eu sei é que muitas das espécies de mosquitos que se alimentam de sangue de mamíferos só existem por causa do meteoro. A resposta para a pergunta por que mosquitos e pernilongos existem é, na verdade, bem simples. Mosquitos e pernilongos existem porque em algum momento da história da vida na Terra surgiram condições ambientais ótimas que permitiram a existência, sobrevivência e reprodução de mosquitos e pernilongos. E essa resposta vale para explicar cientificamente a existência de todas as espécies do nosso planeta, incluindo a nossa própria existência. De vez em quando, o tal equilíbrio da natureza fica bastante desequilibrado. Eventos geológicos, climáticos, biológicos e até astronômicos mudam as coisas no nosso planeta. E aí o mundo deixa de ser adequado para a existência de algumas espécies, mas passa a ser adequado para a existência de outras que até então nunca existiram. É como se fossem abertos espaços vazios na natureza, que podem ser ocupados por novas espécies. E no nosso planeta, a natureza abomina esses espaços vazios e preenche eles rapidinho. A existência de tantas espécies de mosquitos está relacionada a 3 grandes eventos principais que abriram novos espaços na natureza. O primeiro deles é o surgimento e a diversificação das plantas com flores, que aconteceu há uns 160 milhões de anos. Quando as plantas com flores surgiram, abriu um novo espaço para espécies que se alimentam de néctar de flores. Como a natureza abomina o vácuo, esse espaço logo foi ocupado por espécies polinizadoras, dentre elas, diversas novas espécies de mosquitos. Aliás, uma das principais fontes de alimento dos mosquitos adultos é o néctar de flores,
e não sangue. O segundo culpado pela existência de tantas espécies de mosquitos é o meteoro. Mas não a gente, tá? Outro meteoro, aquele que causou a extinção dos dinossauros e que na verdade era um asteroide, tá? Depois que os dinossauros não avianos foram extintos, um enorme espaço vazio foi deixado na Terra. Mas esse espaço logo seria preenchido porque sabe como é. A natureza abomina o vácuo. Quem preencheu esse vazio deixado pelos dinossauros extintos foram os mamíferos e as aves, que passaram por uma rápida diversificação. Essas novas espécies de aves e mamíferos abriram um novo horizonte de oportunidades para a vida na Terra. E como a natureza abomina o vácuo, esse espaço aberto pelo surgimento de novas espécies de aves e mamíferos logo foi preenchido por novas espécies de mosquitos capazes de se alimentar do sangue desses novos animais. No caso dos mosquitos que se alimentam de sangue, são sempre as fêmeas que fazem isso. É que o sangue é indispensável para o amadurecimento dos ovos produzidos pelos mosquitos. Para nossa sorte, nem todos os mosquitos são hematófagos. Considerando todos os insetos, existem umas 10 mil espécies que se alimentam de sangue. Dessas 10 mil, só umas 100 têm uma preferência por sangue humano. O terceiro grande evento relacionado ao surgimento de novas espécies de mosquitos foi o surgimento dos primeiros humanos. Os cientistas ainda não sabem exatamente nem quando e nem onde surgiram as primeiras espécies de mosquitos que preferem sangue humano, mas já temos uma ideia do contexto. As espécies de mosquitos que preferem sangue humano devem ter surgido depois da invenção da agricultura. É que com o desenvolvimento da agricultura, os humanos passaram a viver em grupos cada vez maiores. Um monte de humanos vivendo juntos era uma fonte quase que inesgotável e ainda inexplorada de sangue para os mosquitos. Ali se abria um novo espaço na natureza. O segundo espaço foi aberto quando humanos começaram a armazenar água. Isso deve ter acontecido em regiões de clima sazonal, marcadas por um período do ano em que chove bastante e outro em que chove pouco, porque isso obriga os humanos a armazenar água por um longo tempo. A água parada é um ambiente seguro para a deposição de ovos. Além disso, na água parada se desenvolvem diversos outros organismos que podem servir de alimento para a larva de mosquito crescer firme e forte. Foi nesse espaço vazio da natureza, aberto quando humanos passaram a viver juntos e armazenar água parada, que surgiram as primeiras espécies de mosquitos que preferem sangue humano. E é por isso que elas existem até hoje, porque nós humanos continuamos vivendo em grandes grupos e continuamos armazenando água parada, seja de maneira intencional ou não. Dessa forma, a gente não está só permitindo a existência de mosquitos. A gente também está criando espaços para o surgimento de novas espécies. Em setembro de 1940, a cidade de Londres foi bombardeada pelos nazistas. Muitos londrinos buscaram abrigo nos túneis subterrâneos de metrô. O que eles não esperavam é que eles fossem atacados lá embaixo. Mas não por nazistas, por pernilongos. Os biólogos da época ficaram abismados porque aquela espécie de pernilongo também era encontrada na superfície, mas as fêmeas só picavam aves. Nunca, nem mesmo em laboratório, havia algum registro desse pernilongo picando um mamífero. O que aconteceu é que quando os túneis foram construídos, eles abriram um novo espaço na natureza. Um espaço com água parada e diversas espécies de pequenos mamíferos, como ratos. Esse espaço vazio foi preenchido por alguma variedade de pernilongos da superfície, indivíduos que por acaso herdaram algum tipo de mutação que fazia com que eles preferissem sangue de mamíferos. Os cientistas tentaram cruzar pernilongos da superfície com pernilongos dos túneis de metrô, mas eles não conseguiram. Quando duas populações de uma mesma espécie deixam de cruzar, é um sinal fortíssimo de que está havendo um processo de especiação.
Os cientistas ainda discutem se já podemos considerar os pernilongos dos túneis de Londres uma espécie diferente dos pernilongos da superfície. Mas se eles ainda não são uma nova espécie, é só uma questão de tempo. Uma outra grande preocupação dos cientistas é com as mudanças climáticas. Quando olhamos para a história evolutiva que fica gravada no DNA dos mosquitos, a gente descobre que o aumento de gás carbônico na atmosfera parece impulsionar o surgimento de novas espécies. Os cientistas ainda não sabem explicar exatamente como essas coisas se relacionam. A principal hipótese, ainda não confirmada, é que, como os mosquitos são atraídos pelo gás carbônico liberado pelos animais, mais gás carbônico na atmosfera força a seleção natural de espécies cada vez melhores em detectar gás carbônico de origem animal. O futuro parece ser um cenário perfeito para testar essa hipótese, já que a gente está transformando o nosso planeta em um laboratório natural de experimentos sobre os efeitos do gás carbônico sobre a vida na Terra. A cada ano, 100 milhões de pessoas ficam doentes porque foram picados por um mosquito que é vetor de alguma doença, como dengue, malária, febre amarela, febre no Nilo, entre tantas outras. Estamos indo na contramão do que muita gente deseja. Ao invés de acabar com algumas espécies de mosquitos e pernilongos, a gente está criando condições ideais para o surgimento de novas espécies. Mas e se a gente conseguisse extinguir todos os mosquitos que fazem mal para o ser humano? Será que eles fariam falta na natureza? O que a gente sabe é que os mosquitos em geral têm 2 papéis positivos na natureza. Muitos deles são polinizadores e eles também servem de alimento para outros animais, como peixes e aves. Eliminar uma espécie de mosquito pode deixar um predador sem presa ou uma planta sem polinizador. Só que, pelo pouco que os cientistas sabem sobre os mosquitos, e ainda é bem pouco, nenhuma dessas espécies que transmitem doenças tem uma função exclusiva na natureza. Outros insetos são tão bons ou até melhores presas e polinizadores que os mosquitos. Como a natureza abomina o vácuo, o espaço deixado pelos mosquitos que causam doenças poderia ser rapidamente ocupado por outros insetos polinizadores, por exemplo. Mas esse espaço vazio também poderia ser ocupado por espécies desconhecidas, ainda mais agressivas e perigosas. Por isso, os cientistas alertam: não basta erradicar uma espécie indesejável. Também é preciso eliminar as condições ambientais que permitiam que essa espécie existisse, para evitar que uma outra espécie igual ou até pior volte a ocupar esse espaço. Aliás, fica a dica, hein? Isso vale para qualquer ser vivo. Se você só se livrar de um animal perigoso e indesejável, mas não fizer nenhuma mudança estrutural, mais cedo ou mais tarde algo igual ou até pior vai ocupar esse espaço novamente. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Mas voltando a falar de mosquitos, a nível local você pode fazer essas mudanças ambientais aí no seu quintal, bairro ou condomínio. Não custa nada. Vai lá e dá uma olhadinha para ver se não tem nenhum reservatório de água parada que pode estar servindo como um criadouro de mosquito. Desde pneus velhos, vasos de flores e até tampinhas de garrafa. Pode ser decepcionante, mas a existência dos pernilongos e outros mosquitos não está relacionada a nenhum propósito do ponto de vista humano. A natureza não nos deve satisfações. E nem tem nenhuma obrigação de fazer sentido frente aos desejos e inquietações humanas. E é exatamente por isso que a natureza é tão incrível. Ok, irritante de vez em quando, mas ainda assim, incrível. Esse aí é o Everton. Ele é mestre em Biologia Evolutiva e ele faz um doutorado em Ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan, mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também tá lá no Twitter com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiothreadBR, que tá aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colar lá no Twitter, se vocês quiserem.
O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje, a mensagem é dos nossos apoiadores Giovanna e Doug. Desde o começo de sua história juntos, Gil e Doug reciclam o que não tem mais validade e transformam em algo melhor. Em 2002, eram apenas colegas do curso de artes plásticas. Pouco tempo depois, transformaram esse acaso em uma grande amizade e depois reciclaram esse sentimento para o amor. Hoje, além de casal, Gil e Doug formam uma dupla atuando em sincronicidade para produzir o que eles sentem que nasceram para fazer: arte. Valeu, gente! Beijo!